Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos dar sequência nas nossas reflexões sobre vacinando o nosso espírito, né? E por que vacinando o nosso espírito? Porque através de pequenas atitudes, pequenas modificações aí no nosso dia a dia, coisas simples de se fazer, que requer mais a nossa vigilância do que o nosso esforço, a gente consegue modificar todo o campo energético que está ao nosso redor, trazendo mais proteção para a nossa vida e contagiando melhor aí os nossos semelhantes, melhorando a vida também daqueles que estão ao nosso redor. E para fazer essa reflexão sobre essas pequenas modificações tão importantes da nossa vida, que servem como verdadeiras vacinas aí espirituais, nós vamos dar sequência então no estudo do livro de André Luiz, O Espírito, né, psicografado por Chico Xavier, um livro chamado Sinal Verde. E hoje nós vamos conversar sobre a questão das saudações. Isso mesmo. Como nós estamos cumprimentando, saudando aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso caminhar, né? E muitas vezes a gente fica se questionando, meu Deus, mas até um cumprimento pode interferir na vida de alguém? A gente vai perceber que pode e muito, porque o modo como nós fazemos isso, a energia que nós passamos adiante, pode afetar diretamente aí no psiquismo daquele que nós estamos entrando em contato, assim como no nosso mesmo, né? Então, André Luiz, ele começa nos orientando sobre essa questão das saudações, dizendo que toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Então, aquela situação em que a gente encontra uma pessoa e fala, e aí, tudo bem? E a pessoa já chega e fala assim, ai, bem, do jeito que a vida tá, do jeito que o mundo anda, no meio de uma pandemia, problemas políticos, problemas sociais, enfim, daí a pessoa já começa a despejar aquele monte de situações desagradáveis. O André Luiz já começa a chamar a atenção para a gente tomar cuidado com isso. E vejam só, o convite não é para que nós nos tornemos alienados das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O convite é apenas para que nós nos policiemos, sabendo o momento certo em que devemos trabalhar essas questões e o momento em que nós, puxando essas questões para o nosso simples cumprimentar, nós desarmonizamos a situação, o meio ambiente em que nós estamos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para saber o momento e o modo como nós agiremos para que possamos auxiliar mais e prejudicar menos. Então, ele chama a nossa atenção dizendo: toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. E ele segue refletindo o seguinte: pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Quer dizer, vamos pensar como nós nos sentimos quando nós encontramos aquela pessoa querida que trata a gente com simpatia, com afeto, com carinho, que às vezes só num cumprimento ali, né? Só num bom dia bem dado, numa boa tarde bem dada, no como você está, tudo bem? O modo como a gente faz isso, quando a gente direciona palavras ali, sentimentos de afeto e de simpatia, às vezes isso se dá além das palavras também pelo olhar. Como nós nos sentimos bem quando a gente vê um olhar afetuoso pousando sobre nós, quando nós vemos um amigo endereçando palavras de carinho para a nossa pessoa. Se a gente se sente tão bem com isso, o André Luiz nos convida a que façamos isso com os outros também, expandindo aí essa corrente do bem através dessa situação simples, que é uma saudação. Reparem vocês que essa questão aí, quando a gente fala na vacinação espiritual, né, que é o modo de fortalecer aí o nosso espírito para passar por situações difíceis, para conseguir superá-las da melhor maneira possível, nós não estamos falando de coisas grandiosas e distantes do nosso dia a dia, mas sim de situações corriqueiras e pequenos ajustes aí, modificando a nossa conduta, que trarão grandes resultados na nossa vida. O André Luiz, ele nos chama a atenção também sobre a questão do sorriso, do sorrirmos quando cumprimentamos, quando dirigimos a palavra a alguém. Ele fala assim, ó, mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. E nós entendemos que isso é muito real, que isso é muito verdadeiro, porque se nós estamos
pensando aí numa questão de ação e reação, quando eu emito simpatia, naturalmente vibrações de simpatia serão emitidas para mim também. Claro está que existem situações que às vezes a pessoa com quem nós temos contato está num desequilíbrio tão grande, numa dor tão profunda, que não necessariamente esse retorno será imediato da maneira que nós esperamos. Mas verdade seja dita, quando nós nos reportamos a alguém com afeto, com doçura, quando nós dirigimos um sorriso de benevolência, nós, mesmo que a pessoa ainda não esteja em condições de captar e transmitir de volta para a gente, né, e retornar isso imediatamente, nós temos a questão do plano espiritual, de todos aqueles espíritos amigos daquele indivíduo em que nós estamos endereçando nossos melhores sentimentos, nosso sorriso afetuoso, né, nossa simpatia, e essa espiritualidade amiga que ali trabalha para o bem-estar daquele indivíduo, não passará isso despercebido e certamente retornará para a gente essa energia boa, essa energia gostosa. E isso é fácil da gente perceber quando a gente vê como nós nos sentimos bem, quando nós cumprimentamos alguém, quando nós dirigimos a nossa palavra a alguém com afeto, com doçura, com um sorriso fraterno. E quando a gente está falando aqui, a gente está falando em um sorriso fraterno, não naquele sorriso que às vezes a gente direciona com ironia, com sarcasmo, não é nada disso. Nós estamos falando aqui de bons sentimentos que contagiam as pessoas que estão ao nosso redor, que contagiam ali o nosso campo energético, o nosso campo espiritual, melhorando a nossa companhia, tanto física quanto espiritual. Portanto, essa dica também é valiosa. E André Luiz nos lembra, dizendo que uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Então, sempre que a gente for conversar, for saudar alguém, mesmo que essa pessoa às vezes nos venha com palavras não tão agradáveis, com dores e com sofrimentos, o que é muito comum no momento que nós estamos vivendo, que nós saibamos ter bondade ao nos dirigirmos a essa pessoa, entendendo as dificuldades por que ela passa. Que a gente possa ser menos o dono da verdade, menos juízes da situação de cada um e que possamos emitir frases de bondade e compreensão, buscando expandir os laços fraternos que ali se podem desenvolver, se podem construir e fortalecer, né? André Luiz também nos chama a atenção para que auxiliemos aos nossos familiares e também aqueles que estão mais próximos, aqueles amigos que nós temos contato. Se hoje não é possível tanto contato físico, mas através das redes sociais, do WhatsApp, né? O André Luiz nos fala, auxilia os familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Então vamos buscar entender a cada um que está ao nosso redor. Muitas vezes aquilo que nós consideramos errado em determinadas atitudes é o melhor que a pessoa consegue dar naquele momento. Que nós possamos ter entendimento para a dor do outro, que nós possamos emitir sentimentos de esperança, porque a esperança é a luz que reacende a coragem para que cada um possa se levantar e prosseguir na sua caminhada da melhor maneira possível. Que nós possamos lembrar desses pequenos detalhes nas nossas saudações que fazem toda a diferença na construção aí de um mundo melhor, de um mundo regenerado que nós tanto falamos, que nós tanto esperamos, né? Mas que depende muito do nosso agir para que ele aconteça. E finalizando, André Luiz nos traz aí um lembrete de ouro, porque é muito comum nós ficarmos magoados, guardarmos rancores de determinadas situações que acontecem ao longo do nosso dia a dia, e ele fala assim: se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Que nós possamos nos esforçar para seguirmos essas orientações tão simples, tão fáceis de colocar no nosso dia a dia, se nós formos vigilantes, que nós possamos nos esforçar para vigiarmos e para darmos essas pequenas alteraçõezinhas na nossa conduta, melhorando assim o nosso porvir, melhorando o nosso caminhar. E se a gente ainda tem dúvida se isso dá certo ou não, mas essa vacinação espiritual, fortalecendo o meu dia a dia, fortalecendo o meu eu, ela funciona mesmo ou não? Fica aí o convite. Olha, testa.
Usa um dia aí essa modificação na sua conduta. Pega por um dia, fala hoje, só hoje eu vou dar saudações positivas e fraternas para aqueles que estão ao meu redor. Só hoje eu vou buscar não trazer as mágoas de ontem para o dia presente, para o dia atual. Só hoje eu vou tentar emitir só palavras positivas e de amor para aqueles que estão ao meu redor. E se você se sentir bem ao final do dia com essa conduta, repete no dia seguinte. E assim a gente vai se trabalhando para que isso possa se tornar um hábito salutar no nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais esta reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz e nos vemos na próxima reflexão.